Você sabia que Deus é grande em todos os aspectos? Inclusive na vida da pessoa que está do teu lado. Ele tem se mostrado grande. Talvez alguém pense, lá vem o pastor, vai mandar a gente falar alguma coisa para quem está do lado. Acertou. Querido, se tu não puder falar nada para ele, deixa a pessoa que está do teu lado te dar um abraço, pelo menos. Por que você não se vira do lado aí e dá um abraço apertado? Mas abraça mesmo, irmão. Não tem ninguém que não vai para aqui dentro, não tem ninguém que tem um problema consigo. O que mais se transmite mesmo é o amor. Aleluia! O mais legal de tudo é ver que tem gente que não sabe nem receber um abraço. Mas vai aprender, em nome de Jesus. Aqueles que sabem dar um abraço bom, vai chegando do lado, vai abraçando, vai dando um ósculo santo, vai contagiando com o amor do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. O nome de Jesus é poderoso. Tem uma canção até que fala: o nome de Jesus é poderoso. Esse nome realmente é poderoso demais. Demais, demais. Quem estava aqui na quarta-feira à noite? Olha, culto de quarta, dá da gente fazer aquele som, quando a gente come uma comida bem boa, assim, culto de quarta-feira estava assim. Deus tem nos surpreendido às quartas-feiras. Sempre tem aquela ideia de que domingo é um culto para todo mundo, é um culto especial. Quarta-feira é um culto mais linguado. Isso aí já caiu por terra faz tempo. As quartas-feiras o Senhor tem nos surpreendido. Eu quero dar um minuto para duas pessoas testemunharem em 1 minuto o que Deus fez na sua vida na quarta-feira. Vamos lá. As primeiras luzes que chegarem aqui, eu quero dar a oportunidade para você testemunhar. Uma já veio. Paz, irmãos. Não sei se eu vou conseguir, mas o que Deus fez na quarta-feira foi maravilhoso. Eu estou desde 2008, eu tinha uma ruptura no tendão do braço e eu trabalhava sempre com aquela dor. Nos dias de culto, quando eu levantava o braço, eu tinha a impressão que os irmãos que estavam atrás viam o meu osso lá atrás. E na quarta-feira, quando o pastor orou, eu não senti mais dor, eu só senti o meu lado todo adormecido. E na quinta-feira de manhã, quando eu acordei, eu não tinha mais a dor. Desde 1900, desde 2008, eu não sabia o que era a vida. Fazer o trabalho sem sentir aquela dor. Os meus filhos não sabem que eu trabalhava com dor, ninguém sabe, só eu e Deus. E Deus sempre falava para mim, quando eu levantava o meu braço, e eu sentia a dor. Deus dizia: um dia essa vida vai acabar. E eu dizia: o dia que o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Porque se o Senhor me desceu no ventre da minha mãe, o Senhor pode restaurar aquilo que foi quebrado em mim. E Ele restaurou meu braço. Quarta-feira foi dia de milagre mesmo de Deus, não só para mim, mas para minha família. Eu fiquei maravilhada com o que aconteceu com a minha filha.
porque ela tem escoliose, lordose. Ela não conseguia abaixar a cabeça. O máximo que ela conseguia era ficar assim. E no dia em que o pastor orou, e ela sentadinha ali, ele perguntou: o que tu não podia fazer? Daí ela disse: baixar a cabeça sim. E na hora ela baixou a cabeça. Aí, na hora eu levantei da cadeira e eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo aqui pra frente para ver ela. Aí meu marido: manda ela sentar ligeiro. Aí ela disse: filha, senta no chão para ver se tu consegue sentar normal. E ela não sentava normal, ela sentava meio que deitada, porque a coluna dela não dava essa posição. Ela inclinava. E na hora ela sentou e sentou normal. Para a honra e glória do Senhor. Naquele dia, olha, não teve explicação, só Deus. Só Deus. E eu corri para frente, porque o Espírito Santo me aquietava, porque eu sentia muita dor na coluna. E ele tinha chamado, e eu fiquei ali me reprimindo na cadeira e não vinha para frente. E eu vim para frente e disse: eu tenho um problema de nervo ciático. Aí ele orou por mim, e na hora ele mandou eu juntar os pés para ver, os pés não tinha nada. Aí ele mandou abrir os braços. O pastor Léo riu um monte de mim. Porque ele disse que eu tinha um gomo de dedo de diferença. E a hora em que ele orou, eu juntei os braços de novo e não tinha diferença nenhuma, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço muito, muito a Deus, porque naquela noite não foi só um milagre, foi um mimo de Deus para cada um que estava aqui naquela quarta-feira. Provar o quanto que Deus faz nas nossas vidas, quanto Ele pode fazer, e que a gente nunca desista, nunca desista. Sempre continue buscando de Deus, porque Ele tem muito, muito para nos dar. E não tem dia e nem hora, Ele faz a hora que Ele quer, não na hora que nós queremos. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu ri porque eu não soube identificar todos foram os milagres. Eu sei que foi da coluna, mas foi no dedo também. Ganhou uma coluna nova e um gomo de dedo a mais. Porque quando ela me viu, eu estava assim, irmão. Eu não preciso jurar, porque meu sim é sim. Mas estava assim, ó. Eu vi. E quando ele olhou de novo, o negócio estava igual. Ganhou uma coluna nova e um gomo de dedo a mais. Faça bom uso. Glória a Jesus. Então, e a gente bateu foto até, não sei quem viu pela internet, mas eu acredito que foram mais de 30 pessoas tocadas pela uma unção de cura, que estava nesse lugar, estava com o pregador daquela noite. Irmãos, Deus sempre tem a vontade de nos curar. Basta um ter a coragem de dizer receba e outro ter a fé de receber. O plano dele sempre é esse. Quando Deus passeia no nosso meio, coisas acontecem. Inclusive curas, libertações. E uma coisa muito interessante que acontece na nossa vida, e eu tenho percebido isso ao longo dos anos que a gente tem servido ao Senhor, é que receber a cura é muito bom. Receber um milagre é muito bom. Mas converter-se ao Senhor é indispensável. Porque curado ou não curado, com milagre ou sem milagre, se eu não me converto ao Senhor de verdade, eu vou para o inferno com cura, sem cura, com milagre, sem milagre, com um braço bom, com a perna boa, com o olho vendo. Não, isso é um presente de Deus. Uma cura e um milagre. É gostoso. Eu já recebi tantas curas de Deus. Mas se eu não me converter a cada dia, curado ou não, eu vou para a perdição. Quão poucos améns.
mas o entendimento da palavra de Deus, que me permite conhecer a Deus e permanecer nos seus caminhos, isso é o maior milagre. É um homem pecador que ama o mundo, que ama as coisas do mundo, espelhar-se na palavra e dizer: eu preciso disso. Disso aqui, ó. Mais do que qualquer cura, mais do que qualquer milagre. Então, onde Deus está, a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Há liberdade para curar, há liberdade para sarar enfermos, mas há liberdade também para que o Espírito de Deus ministre o nosso espírito e a gente se converta de todo o coração ao Deus dos milagres e não aos milagres de Deus. Que a nossa vida seja para buscar Deus e não os milagres. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Nossa pastora está ministrando a palavra de Deus na cidade de São Bento do Sul. Ministrou ontem, ministrou hoje à tarde e está ministrando essa noite também. E cabe a nós essa noite compartilharmos a palavra. E eu convido você para abrir sua Bíblia comigo em Mateus. Se você está do lado de alguém que porventura não tem a Bíblia nesse momento, compartilhe com ele sua Bíblia ou com ela. Mateus. Nós vamos trabalhar em cima de 2 textos e vamos começar por Mateus 3. Mateus 3. Diz assim: naqueles dias, Mateus 3, 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, este é o que dizia o profeta Isaías: Voz do que clama no deserto. Glória a Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele gente de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão. Está ouvindo lá no final? E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Diga comigo: gente de Jerusalém. Judéia e vizinhança. Beleza. Segurei. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, diga: vendo. Viu. Via. Eu acho que eu vou ter que pegar sem microfone. Primeiro, gente de Jerusalém e toda a vizinhança. Depois, o segundo ponto, João via fariseus e saduceus que vinham ao batismo e disse-lhes. Perceba bem as palavras que João
usara para os fariseus e saduceus. Essas palavras não foram usadas para as pessoas, gente de Jerusalém. Essas palavras foram usadas para os fariseus e saduceus. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi ou produzam frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu, João, vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E agora vem o texto central, onde nós vamos trabalhar. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, essas são palavras. Em nome de Jesus. Eu acho que você está usando Alô, som. Perdão, irmãos. Isso acontece onde tem som. Se fosse na praia não aconteceria isso, né? Aí poderia vir uma onda mais forte, molhar você. Se fosse no campo, poderia vir uma formiga e beliscar seu pé. Se você estivesse debaixo de uma árvore, poderia vir um passarinho e dizer para você que ele estava ali. Mas nos perdoe, porque tudo que é eletrônico e elétrico tem seus problemas. Essas palavras foram ditas através da boca de João. Algumas versões da Bíblia dizem que João, o imersor, João Batista, João aquele que batizava, João naquele momento estava fazendo um papel não apenas de diácono ou de presbítero ou até mesmo de pastor, porque estava batizando aquelas pessoas que haviam tido consciência do seu pecado, mas João estava fazendo um trabalho profético naquele momento. Quando uma pessoa é chamada por Deus e quando uma pessoa entende que Deus a chamou para tirar outros da sua vida de pecado, da sua vida de miséria, não miséria financeira, mas a miséria humana, quando uma pessoa entende isso, ela não é apenas aquele cargo que o seu pastor deu para ela. Não é apenas um diácono, não é apenas um presbítero, não é apenas um pastor ou apenas um profeta. Ela é alguém que atua profeticamente, transferindo as pessoas da sua vida de pecado a uma vida que caminha para a salvação de Deus. E João havia entendido isso. E João estava ali cumprindo o seu papel de batizar as pessoas que tinham consciência de pecado. Portanto, a Bíblia diz que as pessoas o procuravam, confessavam seus pecados, tinham a noção do que era nascer de novo e entravam nas águas através das mãos proféticas de João. Porque ele falava: arrependei-vos. Mas quando João viu que não só a gente de Jerusalém, que não só as pessoas, pecadoras de Jerusalém, mas também, junto com os pecadores, junto com as pessoas que ainda não tinham se batizado, estavam com essas pessoas os fariseus e saduceus,
que nos dias de hoje, que na aplicação de hoje, seriam os religiosos, aqueles que cumprem a palavra de Deus apenas para que os outros vejam, aqueles que usam da palavra de Deus para acusar, em vez de usar para salvar, porque essa é uma marca característica de um religioso. O religioso, ele não consegue usar nada da Bíblia para demonstrar o amor de Deus. Ele consegue usar a Bíblia inteira para condenação. E quando ele, João, viu essas pessoas chegarem no lugar do batismo, e o espírito do profeta é um espírito que se move dentro do profeta, e ele sente quando chega alguém que está não com o coração inteiro, mas está com má intenção. João olhou para aquela gente, não os pecadores, mas os fariseus e saduceus, e disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sabe o que ele quis dizer com isso? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês pensam que Deus não tem visto aquilo que vocês têm feito? Vocês pensam que com as vossas palavras enganosas, vocês enganam a Deus? Vocês podem me enganar, mas a Deus vocês não enganam. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem disse para vocês que vocês entrando nessas águas, vocês não serão condenados por aquele que tudo vê? Produzam, versículo 8, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento mostram frutos na sua própria vida. Parar de usar a palavra de Deus como condenação para todos aqueles que cruzam o teu caminho. Parar de usar a palavra de Deus para ter um bom comportamento social, e sim para ter uma mudança de vida. Quando eu uso a palavra de Deus como manual de vida, Deus transforma o meu comportamento. Agora, quando eu uso a palavra de Deus para que eu tenha um bom comportamento sem deixar Deus transformar o meu caráter, isso é religiosidade. É como se eu usasse a Bíblia para aprender que eu tenho que falar a paz do Senhor, para aprender que eu tenho que dizer graça e paz, Jesus te ama, mas eu não ser cheio da paz, eu não ser cheio do amor, eu não ser cheio do perdão. Não é aprender o que eu tenho que falar, é ser cheio daquilo que eu expresso com o meu falar. Produzam frutos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos. O que eles diziam? Temos por pai a Abraão. Bom, eu vou desenhar rapidamente para quem não conhece a história bíblica. Abraão é considerado para os cristãos, para os crentes, para os evangélicos, como pai na fé. Amém? Amém. Você que conhece pode dizer amém com certeza. E você que não conhece está conhecendo hoje. E para o povo judeu, o pai Abraão realmente era o pai Abraão. É que de Abraão veio toda a descendência. Então, eles se escondiam, ou pelo menos tentavam se esconder, atrás do título, temos por pai Abraão. E João continuou dizendo, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus não está preocupado em que vocês digam que são filhos de Abraão. Deus está preocupado que vocês sejam realmente
filhos de Abraão. Porque ser filho de Abraão implica em fazer as coisas que Abraão fez. A cultura judaica diz que filho de alguém é igual a alguém. Portanto, ser filho de Abraão é ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir tua palavra, eu vou te obedecer, eu vou pagar o preço, eu não vou ser mentiroso, eu não vou ser hipócrita, eu quero mudar de vida. Isso simboliza ser filho de Abraão. Hoje, para nós, é a mesma coisa. O que marcou a vida de Abraão? Várias coisas marcaram sua vida, mas a primeira marca que Abraão teve foi ouvir aquilo que Deus falou com seu pai. Seu pai, que se chamava Tera, não cumpriu a palavra de Deus, e Abraão deu cumprimento à palavra de Deus na vida da sua família. Deus disse a Tera: sai da tua terra e da tua parentela. E Tera caminhou até certo caminho, até certo ponto do caminho. Mas não caminhou até onde Deus disse que ele deveria caminhar. Mas Abrão, que naquele tempo não se chamava Abraão, Abrão escutou a voz de Deus e disse o seu sim para Deus. E continuou a fazer aquilo que Deus havia mandado seu pai fazer. E que seu pai não havia feito. Esse foi o primeiro fato que marcou a vida desse homem, que até hoje é conhecido como o nosso pai da fé. Pai da fé, porque ele creu naquilo que os seus olhos não viram. Mas ele creu, porque a voz que falou com ele foi a voz que tudo fez. Sabe por quê? Porque a voz que falou com Tera, pai de Abraão, foi a mesma voz que disse que haja luz. Essa voz que disse haja luz, falou com Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela, para o lugar que eu te mandarei. E essa é a mesma voz que continua falando conosco hoje. Quando eu e você abrimos a Bíblia Sagrada, essa voz continua falando. Ela fala legivelmente e ela fala ao nosso espírito. E a guerra que há dentro de nós é ouvirmos a voz de Deus ou ouvirmos a voz da religião. A voz da religião me manda ter um comportamento ao qual eu aprendi na religião. Mas a voz de Deus me manda ter um comportamento que gera em mim mudança de vida. Mudança de vida. Abandonar o nosso pecado. Irmãos, não pense que qualquer pregador não tenha pecado. Tem pecado. Mas todos nós somos chamados a um arrependimento. Inclusive os alcoólicos anônimos têm um jargão deles que eu acho muito interessante. Quando eles falam alguma coisa ou escrevem alguma coisa, eles dizem assim: e até mais 24 horas. Porque a cada 24 horas, a cada dia, a cada período da minha vida, eu tenho que me renovar diante de Deus. Eu não posso pedir perdão pela mentira hoje e nunca mais pedir. Senhor, dia 10 de agosto eu pedi perdão pela mentira, agora eu não peço nunca mais. Não. Porque todo dia eu sou tentado. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma meia-verdade, uma omissão. Uma acepção de pessoas que nós muitas vezes, sem mesmo querer, fazemos. Muitas vezes nós fazemos. É muito mais fácil abraçar o pastor que está cheiroso, que tomou banho hoje e escovou o dente, do que abraçar o mendigo que passou aqui agora. E se esse cara está na tua frente e Deus te mandar abraçar? Muitos de nós faríamos uma acepção de pessoas nesse caso. Aquele abraço no mendigo. Que voz estranha é essa? Eu acho que é um espanto. Aquele e-mail indesejado que chega na tua carreira de trabalho. Muitas vezes a gente confunde a voz de Deus com um espanto.
com algo indesejado. Por quê? Porque todos os dias nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo carnal. E a palavra de Deus o tempo todinho nos encaminha a deixarmos a vida de pecado e continuarmos um caminho de uma vida com Deus. O texto não parou por aqui. Aleluia. Produzir frutos dignos de arrependimento. O versículo 10. Vamos ler novamente. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muitas vezes, queridos, nós pegamos um trecho como esse e isolamos da Bíblia. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência, principalmente uma igreja com identidade na comunhão, nós temos a tendência de que todo mundo é bom e todo mundo serve e não vamos perder ninguém, não vamos isso, não vamos aquilo. A própria palavra de Deus está dizendo: o nosso fruto tem que ser bom. Sabe o que é um fruto bom? É tão óbvio que você vai rir de mim, mas é o inverso de um fruto mau. Mas o fruto bom é aquele fruto gerado das obras de arrependimento. E o fruto mau é todo aquele fruto que você dá sem Deus. Mas pastor, quando não era convertido, eu ajudava tanta gente. E se a gente for analisar a intenção com a qual tu ajudava, talvez vai ser um fruto mau. E se você fazia sem Deus, é um fruto mau. Se você fazia isso por ideologia espírita, é um fruto mau. Porque eles dizem que pelas obras vocês serão salvos. E a salvação vem através da fé. E as obras que a gente faz é através da fé. A nossa fé tem que gerar fruto bom. Aleluia! Mas o caldo ainda vai dar mais uma engrossada. Abra comigo em Mateus, ainda em Mateus, capítulo 7. Mateus 7,16. Achou aí Mateus 7,16? Mateus 7,16 diz assim: vocês os reconhecerão por seus... Agora mais bonito. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Um versículo bem básico de entender. Parece tão óbvio que às vezes a gente não põe devidamente os olhos sobre um texto como esse. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, diga comigo, é cortada e lançada ao fogo. Cortada e lançada ao fogo. Amém. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
A versão da Bíblia Viva, no versículo 21, diz assim: nem todos os que falam como gente religiosa são realmente assim. Tais pessoas podem referir-se a mim como Senhor, porém, apesar disso, não entrarão no céu, porque a questão decisiva é se elas obedecem ao meu Pai do céu ou não. Meus queridos, hoje, ou nos dias de hoje, a igreja brasileira, de maneira geral, e a igreja, desde a local até a nível nacional, nós estamos vivendo dias como estes que a palavra reflete aqui. Nem todos que me chamam de Senhor, Senhor. Muitos de nós temos aprendido a nos dirigir ao Senhor com palavras. Muitos de nós temos aprendido até a orar de forma bonita. Muitos de nós aprendemos a cantar de forma bonita. Muitos de nós sabemos de cor os hinos, os cânticos, os louvores. Sabemos de cor os momentos do culto. Sabemos de cor o que o pastor vai falar numa brincadeira, o que o pastor vai fazer. Sabemos de cor o que vai acontecer. Mas não temos virado o nosso coração em direção a Deus. Um dos assuntos que nós tratamos durante essa semana que passou na aula, dom não tem a ver com caráter. Deus dá os dons deliberadamente a quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Mas o que eu e você temos feito com os dons que o Senhor nos tem dado? O que eu e você temos feito com o chamado que o Senhor tem dado a nós? Nós precisamos relembrar que no último dia, no dia do grande julgamento, o Senhor nos perguntará: o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o dom da música que eu botei em você? O que você fez com o dom da administração que eu botei em você? O que você fez com o dom da liderança que eu botei em você? O que você fez com o dom do amor que eu botei em você? O que você fez com o dom da palavra que eu botei em você? O que você fez? E quais são as respostas que nós daremos a Deus? Deus, eu até queria fazer alguma coisa, mas eu fiquei olhando para o irmão do lado, que fazia, mas eu fazia direito. Mas e você? Senhor, eu queria tanto cantar, mas eu vi aquele ministro de louvor que saía do altar e não ficava no culto, que saía do altar e estava com problemas lá fora. E você? Senhor, eu queria ser um bom porteiro, mas teve um porteiro um dia que me recebeu tão mal que eu me fechei para aquilo. Mas e você? Senhor, eu queria tanto pregar, mas um dia eu vi um pregador que saía da pregação e furou o sinal vermelho. Mas e você? Por que você não olhou para mim, que sou o teu exemplo, que sou a tua palavra? Por que você não olhou para mim, que morri por ti na cruz? Nós devemos sim, pregando essa palavra, nós não devemos nos esquivar das nossas falhas. Mas hoje eu prego a palavra, mas amanhã também estou sentado aqui. E eu tenho que me espelhar primeiramente no meu Senhor Jesus. Amém. O primeiro, o principal exemplo para mim.
E saber que cada um de nós temos as nossas falhas. Agora eu te pergunto, será que Deus se enganou ao dar a você o que Ele deu? Será que por algum momento Deus não viu as falhas que tinham em você? Ou em mim? Mas Ele confiou a nós uma missão. Ele confiou a nós um chamamento que não é por brincadeira. A Bíblia fala sobre os dons. Quem tem o dom de presidir, que presida com diligência. Quem tem o dom de amar, quem tem o dom de dar. Por que você acha que, primeiro de tudo, Deus não é injusto? Deus não sendo injusto, por que Ele aparentemente dá mais para uns do que para outros? E agora eu estou falando em termos materiais. Parece que uns passaram na fila da riqueza e pegaram tudo. Não é assim? Você acha que Deus te enriqueceu simplesmente para você ser rico e beleza? Para que Deus te deu uma linda voz? Simplesmente para você acordar de mau humor segunda-feira e usar a tua voz para maldizer a tua semana? Porque você faz o que você quiser com o que Deus te deu. Mas você vai responder por aquilo que você fizer com aquilo que Deus te deu. E tem gente que tem aquele dom do amor. Aquele camarada que tem os braços alongados e o abraço dele te envolve. E por que Deus te deu esses braços? Para você cruzá-los. E isso eu estou falando das coisas naturais, sem contar as coisas espirituais. O dom da profecia, o dom de línguas, o dom de discernimento de espíritos, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria. Porque uma igreja não é feita só de coisas materiais, nem só de coisas espirituais. Ambas. Se assim não fosse, Deus não daria ambas. Mas pastor, eu amo todo mundo. Será? Tem uma frase de um líder religioso muito famoso que disse assim: o amor não é amor se não doer. Ponto final. Continuando a frase: ame até que doa. E isso nos faz pensar o quanto nós temos amado os outros. Nós temos nos condoído com aqueles que estão sofrendo. Se o telefone toca contando uma desgraça de alguém, como você reage? O problema é dele, eu já tenho os meus problemas. E o texto continua. Palavra pastoral é assim mesmo, irmãos. Muitos. 23, Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu fui perguntar a Deus, eu preciso de um texto bíblico onde tu me dizes o que é esse mal.
O que é, Senhor, esse mal? O que é praticar o mal? E eu perguntei para Deus, e a palavra de Deus me respondeu. Abra comigo em 1 Coríntios. Vamos ver o que Paulo falou aos Coríntios. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. E a gente já está acabando, não se preocupe. 1 Coríntios 6, versículo 8 em diante. 1 Coríntios 6, 8 diz assim, em vez disso, Paulo falando aos Coríntios, em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam. Lembram que a gente está falando de praticar o mal, né? Vocês mesmos enganam e prejudicam. E o fazem contra os próprios irmãos. Me dá um minutinho para uma pausa aqui. Você acredita, irmãos? Vocês acreditam que tem gente que senta na frente da gente e prega na cara dura uma mentira? É incrível. A Bíblia mostra isso. Ananias e Safira. Aqui, apóstolo. O dinheiro de tudo que nós vendemos é aqui. O apóstolo perguntou: por que vocês estão tentando mentir contra Deus? Seria mais bonito vocês dizerem: parte da nossa venda está aqui. Por que mentir? Seguimos. Eu estou lendo na versão judaica, está aqui diz. Versículo 9, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. 2 pontos. E agora, em nome de Jesus, me dá toda a tua atenção. O apóstolo Paulo falando às igrejas de Coríntios. Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, vírgula, adoram ídolos, vírgula, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, vírgula, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, vírgula, roubam, vírgula, são avarentos, vírgula, embebedam-se, vírgula, atacam pessoas com linguagem insolente, vírgula, pilhadoras, vírgula, nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Senhor, o que é praticar o mal? Atacar as pessoas com linguagem insolente é praticar o mal. Ser avarento é praticar o mal. Roubar é praticar o mal. O que o profeta fala? Roubastes a Deus. Mas, Senhor, no que te roubamos? E Deus diz: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. E você pode dizer: mas eu nunca roubei ninguém. E a Deus? Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida concernente à linguagem insolente? Mas eu não falo mal de ninguém. E do
pastor ou da pastora e de líderes da igreja de Deus. Agora eu estou apontando para Deus, as nossas atitudes com relação a Deus. Avarentos que recebem o seu salário e já o amaldiçoam quando pegam na mão. Mas, pastor, eu não falo nada contra o meu salário, mas o teu coração já disse tudo. Lembre-se eu e você, que nessa era que nós vivemos, na era da graça, o Senhor trabalha com as atitudes do nosso coração. Foi o que o pastor Edgar falou sabiamente aqui. Com qual coração tu tem trazido o teu dízimo e as tuas ofertas e a tua primícia diante de Deus? Com qual coração? Por que a oferta da viúva pobre foi infinitamente maior do que as ofertas dos ricos que estavam ali? O que mudou naquela oferta? O coração com o qual ela deu. Lembre-se você que Jesus mandou circuncidar o coração, não mais o corpo. Porque Ele trabalha na esfera do coração. E a mensagem do Evangelho atinge a todos, não chamando você como uma pintura na qual você tem que vir a Jesus perfeito. A mensagem da religião diz que você tem que ir a uma igreja bem trajado, mas a mensagem do reino diz: venham todos como estão, venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você e eu não temos que chegar diante de Jesus bonitinhos. Nós temos que chegar diante de Jesus conscientes. E parar de mentir. Porque Deus atua na verdade, por mais feia e escrachada que ela seja. E você chegar diante do seu pastor e dizer: é isso e aquilo. E não vir com uma frase bonita para agradar o pastor e desagradar a Deus. Irmãos, importa agradarmos a Deus. E eu sei que isso vai ter 2 frutos depois da pregação. Mas eu escolho ficar com fruto bom. Porque vai ter gente chegando diante de mim dizendo: pastor, eu não quero mais fazer nada, porque eu tenho que agradar a Deus. E ele vai perguntar para você, e naquele dia final, a pergunta de Deus você vai responder como? O que você fez? Certo. Com o dom que te dei. Deus, eu disse para o pastor que eu tinha que te agradar e a fazer trabalho para ele. Mas não foi o pastor que te deu o dom. E é tão louco o negócio, o bagulho, como diz o pregador Lu, o bagulho é tão louco que Deus te deu um dom e trouxe você aqui. E Deus me deu um dom e me trouxe aqui. Para que nós caminhássemos juntos. Ou será que Deus enganou? O GPS de Deus se enganou no endereço. É ruim. E muitas pessoas pensam que o GPS de Deus se enganou. Aquela pregação do pastor Evangelho foi o sinal que eu tive que não era mais tempo de eu servir a Deus naquele lugar. E aí, quando ela acaba de falar isso, ela acende uma auréola. É tão santo que é. Irmãos, vamos falar a verdade diante de Deus.
Eu me lembro que uma vez eu preguei sobre o seu sim seja sim e o seu não seja não. E teve gente que chegou para mim e falou, pastor, meu não é não, eu não vou me retiro. Não era isso que eu esperava de você. Eu esperava que você colocasse as suas debilidades diante de Deus. Quando eu prego aqui e digo que praticar o mal é praticar o sexo antes do casamento, não é que eu não quero que você venha mais aqui, não venha mais aqui. Eu quero que você case aqui. Praticar o mal é praticar o sexo com alguém com o qual você não é casado. Ah, pastor, então o senhor está mandando eu embora. Não, eu estou mandando o demônio da tua vida embora. Porque pela verdade nós seremos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é para você embora. É o demônio que você embora. O demônio que se alimenta do pecado que você comete. Essa mensagem não é exclusiva, é inclusiva, porque essa mensagem inclui você no reino de Deus. No reino de Deus. Deixa, não tem problema. Se a gente tiver que pregar sem microfone, a gente prega, irmão. Se isso servir para tirar a atenção na palavra, a gente desliga tudo. Mas a gente tem que ouvir a palavra da verdade e procurar caminhar na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Livre sabe do quê? Livre dos demônios que aprisionam os teus antepassados, aprisionam teus avós, teus pais, teus tios. E você não será mais um prisioneiro disso. Desde que você decida andar em Jesus. Eu vim para vos fazer livre, eu vim para que tenham vida, e vida, muita vida, vida em abundância. Eu não me importo se você não me chamar de pastor, se você chegar aqui e não me der um abraço, eu não vou me importar, eu vou me importar sim, quando você chegar no céu e eu chegar lá também e nós nos abraçarmos. É isso que vai importar. Eu não me importo se você chega aqui talvez com uma cara meio tristinha, porque deu um chute no pé da cama. Tudo bem. Eu respeito a sua dor. Mas eu não respeito o pecado. Nós, crentes, eu estou falando com você que é crente de verdade. Não aquele crente pejorativo. Crente de verdade. Não podemos respeitar o pecado. Amarmos o pecador e não respeitarmos o pecado. Você pode colocar na pé. Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus é fiel e ela foi lançada nessa noite. Todo pregador tem muita coisa para falar. Mas eu não quero falar mais do que aquilo que Deus mandou falar. E o que eu tenho para falar para ti nessa noite se resume nisso. Peça para Deus. Deus, como a irmã Gilce testemunhou aqui hoje, ela falou, Deus, se tu sendo Deus me criasse, tu podes me curar. E eu te digo nessa noite, se Ele sendo Deus nos criou, Ele pode nos transformar. Ele pode transformar os nossos olhos, homens. Para que os nossos olhos não tirem mais o raio-x daquelas mulheres que passam na nossa frente. Ele pode transformar a nossa língua, mulher, para que nós não açoitemos mais os nossos maridos com a nossa língua felina. Tem que dar um ponto para um ponto para outro, né? Senão sai daqui, sai dizendo que o pastor estava mais ofendido do lado das mulheres, mais ofendido do lado dos homens. Eu só quero dizer que Ele pode transformar, seja olho, seja língua, seja nariz. Não é questão estética, né? Se Ele te deu um narizinho grande, Ele combinava com a tua carinha. Ele continua não errado.
Essas horas difíceis a gente aceitar, é? Senhor, por que tu não me desse um nariz mais bonito? Um nariz mais curtinho? Um amigo me dizia, não é que ele é narigudo, a cara que é para trás. A cara que é pequena, diz o pastor Nelson. Ele botou em nós as casinhas que nós precisávamos, né? Tem gente que tem um pé grande. Parece um ângulo reto assim. O cara tem 1,80 e calça 43. Nunca cai para frente. Isso é para desconto aí, porque a mensagem foi pesada, tá? Mas foi uma mensagem de amor. Porque eu não preguei contra você. Eu preguei contra as coisas que nós fazemos erradas. Mentindo, enganando, roubando, fazendo a coisa mais gostosa na hora errada e com a pessoa errada. Sexo. Ai, pastor, sem vergonha, falando de sexo no microfone. Vocês acham que Deus errou quando botou na gente o gosto pelo sexo? Não. Quem deturpou isso foi o inimigo, quando nós caímos. Eu não vou falar de Adão, porque o pastor Nelson se manifesta quando fala de Adão. Mas Adão foi o cara que deu início a esse negócio. Mas o sexo é a coisa mais linda do mundo, quando feito dentro dos parâmetros da palavra. Viu, para quem está solteiro? Ore. Paulo fala assim: se pudessem permanecer como eu, Paulo falando, seria bom. Mas quem não consegue ficar não casado, que case-se, para não se abrasar. Sabe o que é se abrasar? É ficar se esfregando, ficar um aquecendo o outro, a ponto de chegar a transar, e se não chegar, sair para cada lado e se masturba. Meu pastor está desbocado hoje no telefone. Olha, você pode achar que estou desbocado no telefone, mas se você vê televisão na madrugada, no microfone. Se você vê televisão, se você pegar na internet, você vai ver que o inimigo é muito pior. Verdade. Porque eu aqui estou falando com uma plateia que eu conheço. 98% daqui eu conheço. Eu sei que eu posso falar isso. Mas na internet tem criança, adolescente, jovem, adulto, e todos eles são devastados pelas mesmas informações malditas. Você sabia que teu filho já deve ter aberto a internet e visto uma página de uma mulher nua? Porque 75% das crianças já viram a imagem de uma mulher nua na internet. 75% das crianças que navegam na internet já viram. Porque você não recebe porque você quer. Quando você menos espera, o enter que você dá para abrir o e-mail, vem o maldito do spam, vem a maldita foto que abre na tua tela. E o teu filho, a tua filha é devastado na sua infância por aquela imagem maldita que veio para ele. Então, vamos aprender aqui, para não aprender lá. Teremos que esse excesso de pudor muitas vezes nos cerceia o direito de amadurecer. A gente não amadurece na igreja e vai amadurecer lá no mundo. Eu prefiro amadurecer aqui. Eu quero que os meus filhos amadureçam aqui. Eu quero que meu filho fale de sexo comigo. Você sabia disso, pai? Mãe? Fale você. Antes que um pedófilo fale. Fale você. Antes que um tiozinho fale. Eu quero te contar essa noite. Você pode até ficar em seu lugar, porque essa mensagem só não pegou nos mais santos. Os menos santos, como eu e você, essa mensagem pegou em nós. Então, seria banalidade chamar você aqui. Porque você está aí, eu estou aqui. E todos nós estamos debaixo dessa mensagem. Quero convidar você a se
colocar diante de Deus nesse momento. Porque algum desses pontos, irmão, pelo amor de Deus, não faça da palavra mentirosa. Algum desses pontos nós praticamos. Ou ontem, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. E que essa palavra possa permear, possa entrar e gerar fruto. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nós vamos talvez cantar uma canção, não sei, mas vamos orar a Deus. E dizer: Deus, eu sou pecador mesmo. Eu não me envergonho de ser pecador, mas eu me envergonho das coisas que eu tenho feito. Eu me envergonho sim, Senhor, porque eu não tenho conseguido talvez olhar para Ti como eu deveria, ou me espelhar em Ti como eu deveria. Eu não tenho conseguido falar a verdade como eu deveria. Eu não tenho conseguido olhar para as pessoas como eu deveria. Eu não tenho conseguido nem falar das pessoas como eu deveria. Eu não tenho me relacionado com as pessoas como eu deveria. Só a Tua palavra, Senhor, para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Cada um de nós aqui reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Reconhecemos que muitas vezes não comemos o suficiente da Tua palavra, não nos alimentamos o suficiente da Tua presença para que produzamos frutos de arrependimento. Senhor, nessa noite, sela-nos. Senhor, nessa noite, fala conosco. Nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito testifique no nosso espírito o quanto nós precisamos mudar. Pai, eu, como pastor, também reconheço quão fraco sou. Como pastor, reconheço as minhas fraquezas e debilidades, assim como cada um de nós aqui. E reconheço que eu preciso de Ti cada dia. Cada dia. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu perdão nessa noite. E perdoa as nossas falhas. Faça com que nós possamos ver o Teu reino, para que nós possamos nos alegrar com o Teu reino, vislumbrar o Teu reino, para querermos um dia estar nele e contigo eternamente. Não nos deixe, Senhor, cairmos na religiosidade, mas que possamos andar na verdade da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, revela-te a nós como Pai de verdade. Pai de verdade que traz responsabilidade aos seus filhos maduros. Pai de verdade que não poupa os seus filhos. A Tua palavra diz que Tu nem ao Teu próprio filho poupaste por amor de muitos. Pai, revela-te a nós. Que essa palavra seja recebida como um carinho do Senhor, como um abraço do Pai, dizendo: filho, te endireita nisso, te arruma nisso, toma um jeito nisso. Para de andar pelos caminhos de morte, porque tu vais para o inferno, filho. Pai, nós queremos herdar o Teu reino. Queremos ver o Teu reino. Queremos entrar nele e morar nele. Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu já tinha dito que não ia chamar ninguém aqui, mas eu quero dar liberdade para você. Eu não vou botar a mão na tua cabeça, não vou te conduzir numa oração, mas se você quiser vir à frente, em sentido de mostrar publicamente que algo que Deus falou contigo e que você se arrepende diante de Deus, esse lugar está aberto. Você pode vir aqui orar, se ajoelhar e chorar diante de Deus. Se alguém tiver que orar por você, vai orar por você, vai te abraçar. Eu não quero que se torne uma religiosidade vir aqui na frente, mas eu quero que você tenha liberdade em Deus de expressar o seu arrependimento, de dizer: Deus, diante de todos eu reconheço as minhas
falhas. Eu reconheço aquilo que o Senhor falou comigo na palavra. Oh! Seus olhos passam sobre a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Estamos mostrando publicamente aquilo que o Senhor falou conosco, aquilo que a tua palavra falou conosco. Cada um que está nesse lugar, Deus, escolheu vir aqui, não por um apelo emocional, mas por um apelo da palavra de Deus. E eu oro nessa noite, pedindo ao Senhor que a tua recompensa venha sobre cada um, conforme a intenção do seu coração. A recompensa em buscar a santidade, a recompensa em buscar a separação do pecado, a recompensa em buscar a limpeza do seu coração, a limpeza da sua mente com as coisas que o mundo colocou, que foi buscando ao longo do tempo, com toda a prostituição, com toda a orfandade que veio trazendo, com toda a malícia que foi adquirindo ao longo da vida. Eu oro nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E eu oro nessa noite, renovando e dando a oportunidade para aqueles que querem renovar o seu pacto com o Senhor. Eu quero te dizer, querido, que Deus não quebra o seu pacto com ninguém. Deus não quebra o seu pacto com ninguém. Mas nós, pelas nossas atitudes, muitas vezes quebramos o nosso pacto com Deus. Muitas vezes nós olhamos para valores que estabelecemos como valores da nossa vida e esquecemos dos valores que Deus estabeleceu para nós. Calabaceira, calabaceira. Ai, meu Deus. O Espírito Santo me mostra algumas pessoas que precisam nessa noite renovar seus votos com o Senhor. Dizer a Deus: Senhor, eu entendo para o que o Senhor me chamou. E eu quero renovar meus votos com o Senhor. Eu quero voltar a caminhar naquilo que o Senhor me chamou. Seja, irmãos, preste bem atenção em nome de Jesus. Seja na ajuda de um ministério, seja num canto, num cântico, seja num instrumento, seja na portaria, seja
no estacionamento, seja numa liderança, seja no mantenimento de alguma coisa, de missões, de algo que você tinha proposto ao Senhor, e o Senhor concordou com aquilo e você virou as costas para aquilo. Seja em qual área for, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Eu vejo que o Senhor tem algumas pessoas que o Senhor quer renovar, que o Senhor precisa, que o Senhor chama novamente, para que volte a fazer aquilo que deixou de fazer. Senhor, mas eu ajudava na tua casa. Senhor, mas eu orava nas madrugadas. Senhor, eu era um intercessor, uma intercessora. Senhor, eu era um guerreiro espiritual. Senhor, eu era um mantenedor de missionários. Senhor, eu era isso, eu era aquilo. Hoje, eu quero que fique bem aqui na frente. Esses que eu estou falando. Aqui na frente, eu quero orar. Esses eu quero orar com esses que Deus está chamando. Senhor, eu ganhava tantas almas. Hoje eu olho para trás e parece que era tudo uma loucura que eu fazia. Senhor, será que eu andei por um tempo louco? Ou será que eu virei as costas para aquilo que o Senhor me chamou? Senhor, quando eu te conheci, eu disse que eu iria te servir de corpo, alma, espírito. E hoje nem teu corpo nem minha alma te servem. Faça assim com as suas mãos, você que veio aqui na frente. Faça com as suas mãos sinal de recebimento. Pode, pastor Inácio, pastor Edgar, pode tocar os nomes das pessoas. Eu quero profetizar nas vossas mãos. É o chamado de Deus. A oração, sabe, exerceu de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo na mão de cada um desses que aquilo que o Senhor tinha dado e que por vários motivos foi esquecido, foi escondido, foi deixado de lado, eu profetizo uma renovação de votos nessa noite. O chamado da intercessão, o chamado do louvor, o chamado da pregação da palavra, o chamado do amor, porque esse, de todos os dons, esse é o maior dom. O chamado da santidade, o chamado do serviço a Deus. Eu profetizo nessa noite, desde uma extremidade a outra extremidade. O Senhor vai recolocando em cada mão levantadas nesse lugar, sinal de recebimento de Deus. Queridos, isso você não está vendo com os seus olhos nessa noite, mas pode ter certeza, a palavra de Deus não mente. Deus é fiel e justo, e o Senhor está renovando contigo. O Senhor te permite, Deus te permite voltar a exercer. E eu profetizo na tua vida liberdade no Espírito Santo. Toda condenação caia por terra. Pastores, vamos orar, bota a mão na mente das pessoas. Deus, olha para mim. A condenação, ela atua na área da mente. O diabo vem e te diz assim: tu fez isso errado, tu fez aquilo errado,
tu está fazendo algo errado. Eu quero profetizar na tua vida e na tua mente liberdade do Senhor. Quando vier a acusação, resiliente-se e diz: eu não aceito, Satanás, nenhuma acusação, porque a palavra de Deus diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra hoje te recoloca os caminhos de Cristo, te recoloca a opção de Cristo para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus, pelo poder da palavra, eu te recebo como pastor naquilo que Deus tinha para você fazer. E você vai fazer com liberalidade do Senhor, com o amor do Senhor, sem condenação nenhuma. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra ao mais profundo do teu Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado por estares presente nesse lugar. Obrigado por aqueles que ouviram, obrigado por aqueles que escutaram. Obrigado porque a tua palavra foi pregada. E eu te agradeço nessa noite pela vida de cada um que se reconciliou com o Senhor e com o chamado do Senhor para si. Em nome de Jesus Cristo, toda criticidade caia por terra, Pai. Todo legalismo caia por terra. E que tenha honra e glória e louvor no nome do Senhor. Eu quero te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que tu possas ir para a tua casa debaixo dessa paz e que o Espírito Santo de Deus, só um pouquinho, possa te incomodar conforme aquilo que Ele quiser. Seja trazendo motivos de oração, seja trazendo motivos de ajuda, ou seja confirmando no teu coração a palavra. E todo aquele que porventura criticar, não crer, tenha liberdade de ir diante de Deus e sondar seu coração. Peça como salmista: sonda o meu interior, tu me conheces. Eu te abençoo nessa noite com todo amor e paz que há em Jesus. Amém? Vamos à paz do Senhor.